Olá, sou Marvio Charles, sou dentista e empresário. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Esses dias eu estava jantando com um colega meu de faculdade, dentista, e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Tanto é que eu resolvi até gravar essa videoaula aqui exatamente sobre esse tema. Ele me disse que já está, né, há 20 anos formado, trabalhando como dentista, né, ele é ortodontista e está, né, satisfeito com a atividade que ele exerce, ele gosta da odontologia, gosta da profissão, só que ele sempre passou na mente dele sobre como seria, como ele levaria a vida dele, né? Porque a odontologia, como dentista clínico, ela é uma profissão muito isolada. Você fica ali sentado entre quatro paredes, atendendo o paciente, né, com a sua secretária e tal. E ele estava se questionando, tipo, será que eu vou fazer só isso da minha vida? Será que a minha vida vai ficar resumida só a isso? Só eu atender meus pacientes dentro de quatro paredes, melhorando cada vez mais tecnicamente, podendo até estar ganhando dinheiro com isso, mas vai ficar resumido a isso? Basicamente foi essa a dúvida que ele teve. E eu acredito que isso é algo que passa na cabeça de muitos dentistas. Primeiro porque eu tenho contato com muitos dentistas e já vi muitos falando sobre isso, falando dessa maneira, né? E em segundo lugar porque eu também já passei por isso, né? Já tive esse tipo de pensamento, tanto é que foi ele que motivou eu exercer um outro tipo de caminhada com a odontologia, né? Bom, o fato é que realmente a odontologia, apesar de ser uma profissão muito nobre, né, uma profissão de extrema necessidade para a sociedade, visto que todo mundo precisa de dentista, alguém tem que resolver esse problema e ela tem realmente que ficar se desenvolvendo, só que ela exclusivamente como profissão, ela realmente limita a vida da pessoa, porque existem uma série de possibilidades, né, e de alternativas para você viver durante toda a sua vida que ultrapassam os limites das quatro paredes dos consultórios, né? Você pode desenvolver sua carreira dentro de uma série de outras coisas, né? E não que dentro da odontologia, né, já existem algumas formas tradicionais de sair dessas quatro paredes, né? Tem gente que vai fazer mestrado, doutorado, vai ser professor, né, de curso ou de faculdade e etc. Só que eu convido aqui você, né, nessa videoaula a pensar um pouquinho mais além em relação a isso. Pense com você que existem muitos sonhos dentro de cada um de nós que vão muito além da odontologia. Existem muitos projetos de vida dentro de cada um de nós que vão muito além da odontologia. E eu penso que a odontologia não necessariamente ela precisa ser utilizada como um fim de vida, como uma finalidade da sua vida, como algo que você vai dedicar a sua vida inteira para a odontologia. Tem gente que realmente fica feliz com isso e quer dedicar a sua vida toda para a odontologia. E não tem nada de errado com isso. Só que eu realmente acredito que não é a maioria. Eu acredito que a maioria gosta da sua profissão, mas também tem outros desejos. Também tem outros sonhos que gostaria de viver. Porque, afinal de contas, a vida ela é muito diversificada, ela tem diversas possibilidades. E a odontologia é uma profissão solitária, né? O dentista fica sozinho, isolado, trabalhando num ambiente pequeno, de quatro paredes, em algo que é pequeno, que é a boca, no dente fica dentro da boca, que é menor ainda, e muitas vezes dentro do próprio dente, que é menor ainda. Então, de alguma forma, a sua visão de vida acaba ficando limitada nesse sentido, tá? E voltando ao assunto de você
ter outros sonhos que vão além da odontologia, que muitas vezes, por conta até mesmo do rumo de carreira que você resolveu dar para a sua vida profissional, você acaba deixando de lado esses outros sonhos. O que é uma grande incoerência com a sua própria vida. Né? Não é justo, é uma injustiça com a sua própria vida. Porque a odontologia é só uma profissão que você escolheu. E a vida é muito diversificada, você não precisa ficar só limitado a isso. Tá? Ela é algo que realmente pode estar dentro do seu coração, pode não estar, mas pode estar. Que paga as suas contas, que fez a sua carreira toda, você pode continuar com ela atendendo, só que eu acredito ser muito necessário para o ser humano ser completo, né, que ele consiga dar vazão a outros sonhos que vão além disso. Tá? E o caminho que eu enxergo, né, para um profissional que está nessa batida de ser dentista, tal, no consultório, e ter essas possibilidades, né, porque ele estudou já há muito tempo como dentista, se especializou, tal, então são muitos anos dedicados a isso. Né? Você iniciar uma outra carreira, um outro tipo de atividade é muito dispendioso, né? Ainda mais que a gente já está com a vida feita, né? Muitos já estão aí casados, com filho, então não tem como fazer. Então eu acredito que o instrumento que é mais susceptível e mais prático de ser utilizado, né, para você construir outros sonhos além da odontologia é o empreendedorismo. Tá? Por quê? Porque o empreendedorismo ele te dá a possibilidade de você sonhar e realizar sonhos. Tá? É isso mesmo. Quando você ganha a confiança de empreender, aliás, quanto mais você ganha confiança de empreender, e a única coisa que dá confiança é resultado. Né? Então, uma vez que você empreendeu, né, e aquilo te trouxe um resultado, você vai dando mais liberdade à sua mente de poder sonhar mais. E aí todos aqueles sonhos que você tinha deixado de lado, reservado na caixinha de sonhos não realizados na sua mente, eles começam a voltar a aflorar. Porque você tem a confiança de que, opa, peraí, eu consigo fazer, eu consigo realizar. Então nesse ponto eu acredito que o empreendedorismo é extremamente libertador. Tá? Primeiro porque ele permite você sonhar e empreender em qualquer área que você quer. Tá? Não existe limites para o empreendedorismo. Segundo, que ele está sempre ligado ao mercado. Ele não é algo abstrato ou subjetivo, ele é algo extremamente subjetivo. O empreendedorismo é algo extremamente objetivo. E ele tem que estar alinhado com o mercado. Tem que estar alinhado com o que o mercado está comprando e vendendo. E é isso que vai financiá-lo. Então, nesse sentido, ele está sempre indo na direção da corrente. Então, é algo que facilita muito a concretização do sonho. Você adaptar o seu sonho à realidade do mercado. E o empreendedorismo ele faz essa ponte. Tá? Para que nada melhor que exemplos para a gente poder entender a mensagem, né, desse tema. Eu vou dar como exemplo a minha própria história. Tá? Eu sou dentista, né, de formação, me formei em 2000 e fui trabalhando na clínica até 2007, por 7 anos. Só que no meu caso, né, pro meu caso, eu nunca me identifiquei muito com a área clínica odontológica. Eu fazia lá o trabalho e tal, fazia direitinho o que tinha que ser feito, só que eu não me sentia realizado com aquilo. Eu tinha muitos sonhos que eu tinha deixado na minha caixinha, né, de sonhos não realizados, e que estava deixando cada vez mais eles deixarem de ser colocados em prática porque eu estava me dedicando à carreira de dentista. Como eu não tinha essa identificação com a odontologia, e aí
como eu tinha isso, é um pouco mais fácil de desgarrar, porque você não tem aquele amor todo pela odontologia como ciência, pelo atendimento clínico. Em 2007, me surgiu uma outra oportunidade de trabalhar com uma outra área que era fora da odontologia. Era um trabalho com turismos de estrangeiros, um turismo bem diferenciado com estrangeiros de alto padrão. E aquela oportunidade começou a abrir portas para mim. Eu comecei a falar, né, praticar inglês, conhecer gente de tudo quanto é lugar do mundo, abrir minha visão para os negócios e pagava muito bem. Estava pagando praticamente a mesma coisa que eu estava ganhando como dentista, quiçá até mais. E aí eu fui me desinteressando da odontologia e cada vez me dedicando mais a isso. E foi uma experiência fantástica, uma experiência onde eu pude lidar com homens e mulheres de negócio do mundo inteiro. E quando você conversa com pessoas desse nível, você vê, a sua mente abre, você vê que tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, eu conheci muitos americanos, né, que grande parte dos clientes eram americanos, que tinham seus 30, 35 anos e já estavam aposentados. Não fora da ativa, estavam na ativa ainda, mas já estavam com uma renda passiva fruto do seu trabalho, do seu investimento, e já estavam podendo montar a vida como eles queriam. E por isso eu estava conhecendo eles, porque eles estavam viajando. Então era uma coisa inconcebível na minha cabeça. Como é que o cara com 30, 35 anos estaria já aposentado? Já com a vida feita, com investimentos, né, ganhou o suficiente, está tudo investindo, gerando uma renda suficiente para ele trabalhar no que ele quer, quando ele quiser e em qualquer lugar do mundo. Outros estrangeiros que eu conheci trabalhavam com a internet e estavam faturando em tudo quanto é lugar que eles viajavam. Então eles estavam sempre viajando o mundo e sempre faturando, não tinha uma residência fixa. Então eram uma N situações, estou trazendo só algumas aqui, mas eram N situações que me fizeram abrir a mente sobre como existe um mundo fora daquelas quatro paredes do consultório. Tá? Como existe tantas possibilidades de você realizar seus sonhos e viver a vida fora daquele exclusivamente dentro daquele ambiente. Né? Bom, então aquilo me despertou e aquela oportunidade ela durou até 2009, mais ou menos, final de 2009, e depois acabou esse negócio com o turismo com os gringos e eu já tinha aberto a minha cabeça. Uma vez que a cabeça se abre, ela não volta mais. Né? Então eu não tinha como voltar para a odontologia clínica. Eu já estava, né, principalmente porque eu não me identificava muito com a odontologia clínica. Então eu queria expandir minha mente em relação ao mundo dos negócios. Então eu fui para Belo Horizonte fazer uma pós-graduação em gestão empresarial numa das melhores escolas de negócios do mundo, a Fundação Dom Cabral. Né? Eu fiz questão de escolher uma das melhores escolas de negócios do mundo. E lá eu tive a oportunidade de aprender na técnica, né? Por eu ser acadêmico, ter me formado, né, em odontologia, a gente tende a querer aprender a técnica certa das coisas. Então eu fui lá e fiz essa pós-graduação e foi um ambiente bem interessante, onde eu pude dividir experiências ali, né, com altos executivos de grandes empresas como Gerdau, Fiat, Ambev, etc. E lá eu também trabalhei de outras coisas que não eram odontologia. E ali foi me abrindo cada vez mais a visão. Quando eu terminei a minha pós-graduação, eu tinha uma decisão, né? O que eu ia fazer agora no mercado. Coincidentemente, tinha um amigo meu na minha cidade local, que é Florianópolis, que tinha uma empresa que estava precisando, que estava vendendo bem, estava indo muito bem, só que ele não sabia como organizar bem essa empresa dele. E me chamou para ajudar ele, porque ele sabia que tinha que me formar, me chamou para ajudar ele. E aí eu fui, né, e saí de Belo Horizonte, fui e fiquei 6 meses organizando o negócio dele, né, organizando em todos os setores, né, desde vendas até o administrativo, até a parte de pessoas, treinamento de equipe, a organização do negócio em si. E isso surtiu resultado, eu consegui aumentar bastante o faturamento dele. Tá? E então, isso me despertou para uma coisa. Eu comecei a ver que eu sabia fazer um negócio acontecer. Né? Então, se eu sabia fazer um negócio acontecer,
Por que eu estava fazendo para ele? Eu podia fazer para mim, né? Então, no momento que eu me toquei disso, eu decidi que eu ia empreender. Decidi que tinha chegado o momento de eu abrir minha empresa. E aí eu tive o pensamento, bom, para eu abrir meu primeiro negócio, eu preciso vender aquilo que eu mais sei. E qual era a área que eu mais sabia até o momento, a que eu tinha mais experiência? Era a odontologia. Mais especificamente a odontologia clínica, porque eu tinha trabalhado 7 anos como dentista, eu conhecia exatamente o que um dentista de uma equipe sentia, o que ele precisa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu já tinha lidado com paciente, eu sabia o que um paciente gostava, o que ele não gostava. Eu já tinha estado ali por dentro dos bastidores de uma clínica odontológica e agora eu estava com conhecimento de mercado e um conhecimento técnico de negócio. Então, como primeiro negócio, era a melhor coisa que eu podia fazer. E aqui já vem a primeira lição. Se você nunca empreendeu, o primeiro negócio que você tem que ter é aquele que você mais conhece, aquele que você mais manja, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando eu morei em Belo Horizonte, um dos trabalhos que eu tive foi de gerente de restaurante. Surgiu uma oportunidade lá, de uma empresa grande de restaurantes, e eu resolvi encarar. E foi um fracasso para mim. Eu realmente não tenho vergonha de assumir, eu não consegui dar conta. E por quê? Qual foi o fator principal que me fez eu não ter ido bem na gerência desse restaurante? Eu não sei cozinhar e eu não entendo nada de cozinha. Eu não conhecia o produto. Então, como eu não conhecia o produto, eu não tinha como vender o produto, eu não tinha como saber se aquele produto estava certo ou errado, se ele estava bom, se estava ruim. Eu não tinha como cobrar da minha equipe, eu não tinha como ter moral para a minha equipe, né? Quando eu empreendi em odontologia, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, porque eu já tinha sentado na cadeira. Então, quando eu exigia algo da minha equipe, eu tinha a moral de sentar e fazer o que eu estava exigindo. E aí eu ganhava respeito da equipe, tá? Como ali no restaurante, não. Se eu pedia lá para, por exemplo, que eu me lembro que o pessoal lá da cozinha, da salada, estava cortando a couve muito grossa, e eu pedia para eles cortarem mais fina, eu não tinha moral de chegar e cortar mais fino, porque eu não sabia cortar mais fino, né? Então isso faz tu perder a moral com a tua equipe. Sem contar que não enxergava uma série de coisas por eu não dominar aquela área. Então, primeiro de tudo, for empreender, tem que ser numa área que você conheça, tá? Então eu resolvi montar uma clínica odontológica. E montei essa clínica, e eu tinha decidido que nessa clínica eu atuaria exclusivamente como gestor. Eu não atuaria na área clínica, porque eu sabia que tinha muito trabalho a ser feito na parte de gestão. E eu sabia que um dos diferenciais dessa clínica poderia ser ter alguém exclusivo na área de gestão, porque a maioria das clínicas funciona, alguns clínicos, cada um de algumas especialidades, né, de cada um da sua especialidade, se juntam, dividem as contas e vão trabalhando e indicando o paciente um para o outro. E esse modelo tende a não funcionar porque não tem ninguém tomando conta da gestão da clínica. Eu tinha entendido como era importante você tomar conta da gestão da sua clínica. Como a gestão podia impulsionar a clínica a virar deixar de ser uma clínica, uma consultório, passar a ser um negócio que faturasse grana mesmo. Um negócio com potencial. Então, como eu tinha um conhecimento, já estava com experiência e conhecia o ramo, nada melhor do que isso. Então eu me juntei com um amigo meu sócio, que era especialista em prótese dentária, e nós montamos uma clínica, tá? E aí o negócio foi desenvolvendo, né? Montamos equipe, ele nessa sociedade, ele ficou exclusivamente responsável pelo atendimento clínico dos pacientes dele, né? E aí ele estava atendendo o que vinha, ele começou atendendo não só prótese, começou atendendo clínica geral, depois que à medida que o movimento foi aumentando, ele foi delegando a clínica geral, atendendo só prótese, mas ele só vinha, atendia e ia embora, ele não se preocupava com mais nada. E eu tomava conta de toda a outra parte. E isso casou bem, porque o sonho de um dentista clínico é esse, né? Ele chegar, atender o seu paciente e ir embora, sem se preocupar com nada relacionado à gestão. Então, nesse ponto,
casou, nesse ponto estava casando bem. Tá? Então o negócio foi desenvolvendo e a clínica funcionou, a gente montou mais um consultório, chegou um ponto que tinham 3 consultórios dentro dessa clínica, e aí depois que encheram os 3, a gente teve a ideia de montar mais uma unidade, né? E montei mais uma unidade numa cidade próxima a Florianópolis, uma cidade chamada Palhoça, e já começamos com 2 unidades e o negócio foi indo bem. Então, porque eu já tinha um modelo que estava funcionando bem na minha primeira unidade. Então, bastava eu repetir esse modelo em uma outra localidade, que a tendência era que fosse funcionar muito bem. Então, esse é uma segunda lição, né, que a gente pode tirar dessa história. À medida que eu ganhei a confiança de empreender e dar certo no meu primeiro negócio, ficou mais fácil eu ir para o segundo. Porque eu tinha ganhado a confiança de que eu investia e aquilo estava retornando dinheiro para mim. Então, você vai ficando mais corajoso. Tá? E eu estava realmente com a ideia, né, que foi a ideia desde o princípio desse projeto, de montar uma rede de clínicas. Eu queria ter clínicas pelo Brasil inteiro. Tá? E estava seguindo nesse plano. Tá? Bom, no meio do caminho, mais especificamente esse ano, eu comecei a passar por alguns processos de autoconhecimento mesmo e assistir algumas palestras que mexeram um pouco comigo. E eu comecei a botar em dúvida se eu queria realmente esse destino de ter muitas clínicas. Estavam começando a me surgir outras oportunidades, principalmente porque a partir do ano passado eu comecei a dar aula de gestão de clínicas e consultórios odontológicos, né? E comecei a preparar o dentista, que eu tinha visto que essa era uma necessidade que o dentista tinha. E aquilo foi me despertando, aquilo foi me dando gosto. Eu comecei a descobrir um outro gosto que eu não tinha, que é o gosto de dar aula mesmo, de ensinar, de estar lá na frente dos outros, no palco, palestrando, que é algo que eu realmente me identifiquei, e hoje eu sei que eu amo fazer isso. Eu gosto de estar no palco ali falando e as pessoas me ouvindo o que eu tenho para dizer. E aí tu vai começando a encontrar a verdadeira paixão. E na hora que eu encontrei essa verdadeira paixão, que eu comecei a encontrar, os outros planos que eu tinha começaram a perder sentido. Tá? E no momento que começaram a perder sentido, eu comecei a buscar outros caminhos. E aí eu pensei, vamos ver, essa minha clínica está funcionando muito bem, né? E como negócio, o mais inteligente é você vender um negócio na alta, não na baixa, né? Como ele está em alta e crescendo, ele tem um valor no mercado. Vamos ver quanto é que estão pagando no mercado. E aí eu anunciei minha clínica para ver quanto é que estavam pagando. E aí eu consegui perceber, negociando lá, conversando com outras pessoas, com os interessados, que a minha clínica o pessoal estava aceitando pagar 5 vezes mais do que eu tinha investido. Aí eu pensei, nossa, eu já recuperei meu investimento. Eu já faturei, né, estou faturando durante esse tempo todo aqui, né, eu estava com 5 anos de clínica apenas. Já estou faturando aqui com esse, já recuperei investimento, já estou faturando, já estou tendo lucro. Agora estamos pagando 5 vezes mais. E eu estou descobrindo uma nova paixão que é palestrar, dar aula, palestrar e, né, no palco, como eu gosto de dizer. Então não é de se descartar a hipótese de eu vender e investir nessa nova carreira, né? Bom, aqui vem mais uma lição disso. Do que o empreendedorismo é capaz. Por conta do empreendedorismo, por conta de eu já ter feito dois empreendimentos e eles terem dado certo, aquilo me ganhou confiança para que eu pudesse pensar na possibilidade de vender a minha parte do negócio, faturar e trilhar um outro caminho. E o empreendedorismo me deu a liberdade para fazer isso. E aí é o ponto dessa lição que eu queria passar. O empreendedorismo te dá liberdade. Liberdade para você escolher o seu próprio destino. Não era a minha profissão, a escolha que eu tinha feito de odontologia com 17 anos de idade que estava definindo o rumo da minha vida.
Era eu mesmo que estava definindo o rumo da minha vida. Eram as minhas escolhas. Era o que eu estava pensando, o que eu estava querendo. Eu estava me permitindo olhar para dentro de mim e sentir o que eu estava sentindo, e aproveitar o que eu estava sentindo e dar vazão àquilo. E o que ia financiar isso? O empreendedorismo. A confiança que eu tinha ganhado no empreendedorismo. Tá? Então, eu decidi, conversei com meu sócio e falei, eu vou vender minha parte. Né? E aí comecei a negociar e consegui. Aí eu vendi a minha parte da clínica, né, das duas clínicas, por 5 vezes mais do que eu tinha investido. Foi um excelente negócio. Né? E por coincidência eu já estava me interessando por investimentos. Então aquela grana que ia entrar da venda das clínicas ia vir muito a calhar, porque eu já estava com conhecimento prévio de investimentos e eu já saberia como já começar a gerar uma renda a partir daquilo ali. Eu estou engateando em investimentos, né? Mas eu já estava interessado. E aí eu já tinha um plano. Eu vou trabalhar com os investimentos aqui para me gerar uma renda, né? E vou construir uma carreira a partir da odontologia empresarial, né? A partir de ensinar dentista, preparar e treinar os dentistas para transformarem o seu consultório em uma empresa que fature, de verdade, né? Como empresa. Eu já estava fechado com uma escola de pós-graduação daqui da minha área, já estava dando aula, né, presencial, então foi com tudo. Tá? Então, hoje eu me encontro, né, nessa situação. Hoje, né, graças a Deus, as coisas estão indo muito bem, eu já estou com 3 turmas presenciais, estou palestrando, tô indo bem nos investimentos, então tipo, a velocidade com que essa carreira começou, a nova carreira começou a rodar, foi muito maior do que meus outros investimentos, do que meus outros empreendimentos anteriores. Por quê? Porque eu ganhei confiança de empreender. Eu pude perceber como o empreendedorismo transforma. E é o seguinte, podia dar errado? Podia. E outra coisa que o empreendedorismo te ensina é que, se deu errado, faz parte do risco e assuma a perda. Assuma a perda, aprenda com a perda e segue em frente. Caiu, levanta. E eu estava preparado para isso quando eu tomei essa minha decisão. Então, de uma certa forma, o empreendedorismo ele te deixa mais corajoso. E acredite no que eu falo. Existe um maravilhoso mundo por trás da coragem. Muitas das coisas que a gente não vive e não deixa de viver, decisões que a gente não toma por falta de coragem, limitam completamente a nossa vida. Limitam todas as sensações que a gente pode sentir. Então, quando você é corajoso, abre uma série de possibilidades. E o empreendedorismo, ele é o barco que vai te levar nesse mar de coragem. Tá? Bom, então, resumindo aqui a questão dessa minha história aqui, que eu achei interessante falar para exemplificar o que eu estava dizendo, você que está ali com o seu consultório, ou com a sua clínica, ou atendendo, você pode usar o empreendedorismo, usar a odontologia para aprender a empreender. De verdade. Não aprender a empreender, porque assim, eu já tive consultório também, só eu atendendo, tal, com a minha secretária. Isso não é empreender. Tá? Isso é você dar uma ajeitada na sua profissão, é você ajeitar a sua profissão no mercado. Você ter esse consultório nesse modelo. Empreender mesmo é fazer uma empresa de verdade com a sua clínica. Tá? E nesse sentido, o primeiro passo para você que é dentista é transformar o seu consultório em uma empresa, em todos os âmbitos que ela precisa ser organizada. Tá? Eu vejo a empresa a organização da empresa nas seguintes áreas. Primeiro, financeiro. Tá? Segundo, marketing. Né? Você ajeitar o marketing. Marketing não é só propaganda. Marketing vai desde o serviço que você está vendendo, oferecendo, né, até a propaganda. Marketing é mercado em inglês. É a relação do seu negócio com o mercado. Tá? Terceiro, logística interna. É como vai estar funcionando internamente sua clínica. Né? Em relação a compra de materiais, controle de estoque, distribuição dos materiais no consultório, gestão da recepção e etc. Tá?
Isso muito bem organizado dá a impressão de que a empresa é profissional, de que a clínica é profissional. E paciente adora ser tratado por clínica profissional. O quarto ponto, quarta área que deve ser organizada, a área de pessoas, equipe, seleção de equipe, treinamento de equipe, né, motivação da equipe, né, a equipe unida dentro do mesmo propósito. Aí você extrai o melhor potencial da sua equipe. É totalmente diferente de você contratar uns especialistas e cada um trabalha do seu jeito. Ou você tem uma equipe lá que são sócios, mas só que cada um, vocês só dividem as contas, cada um trata do seu paciente. Não tem uma unidade, você não cria uma marca, uma identidade dessa forma. Tá? E quinta área, a área jurídica, que é extremamente importante. Né? Se o teu negócio está no mercado, o mercado tem uma série de regras. E é importante saber as regras do jogo. Senão você pode, inclusive, falir por não saber as regras do jogo. E a sexta área da gestão que merece ser organizada é a área de negócios. E aí vai desde um plano de negócio para você realmente organizar a sua empresa em todas essas áreas, até negociação, planejamento estratégico e etc. Tá? Pensamento estratégico do seu negócio. Como você vai posicionar o seu negócio estrategicamente no mercado para ir conquistando cada vez mais espaço e ganhar dos seus concorrentes. Tá? Então, basicamente, o negócio tem que ser organizado nessas 6 áreas. E ele organizado nessas 6 áreas, ele passa a virar uma empresa. Tá? E aí começa a funcionar melhor. Você sente, não tem como eu garantir nada, mas é muito difícil você organizar o seu negócio nessas 6 áreas bem organizadas e ele não prosperar, ele não faturar bem mais. Não ficar mais enxuto, não dar mais lucratividade. Tá? Dessa forma, você vai estar, além de construindo transformando o seu consultório numa empresa, você vai estar construindo um ativo. Tá? O que seria um ativo? Ativo é aquilo que está gerando renda, que é ativo, ele gera renda. E se esse ativo que a sua clínica estiver funcionando sem depender da sua força de trabalho, aí é um ativo muito mais valioso. Por quê? Porque aí você pode vendê-lo, aí ele tem um valor no mercado. Tá? Se você montou toda uma clínica onde o principal atendimento é o seu, onde a grande parte do faturamento, sei lá, 80% ou 100%, muitas vezes o caso é 100% do faturamento é do seu trabalho, ela só tem valor como ativo quando você trabalha. E aí quando você for vender, não tem valor nenhum. Vai valer apenas os equipamentos. Por quê? Porque quando os pacientes vão atrás de você, quando você sai, nem os pacientes ficam para a clínica. É você que está gerando esse valor. E aí não é ativo, é um ativo que está dentro de você. E se o ativo está completamente dentro de você, você torna-se escravo do seu ativo. Porque você só vai conseguir gerar faturamento se você sentar e trabalhar. Então, existe uma vantagem e uma desvantagem de se especializar muito. Se você investe muito em especialização e fica cada vez mais especializado, cada vez melhor, tá ótimo, você vai aumentar o valor do seu trabalho no mercado e os pacientes vão atrás de você. Só que você não pode parar de trabalhar. Você não pode vender isso aí. Né? Um profissional aí com 30 anos de experiência, cheio de especialização, ele vai querer se aposentar, vai querer parar. Ah, agora eu quero parar. Vai querer vender o consultório dele? Vai vender só pelo valor dos equipamentos? Porque os pacientes vão atrás de você? Você não tem como garantir que os pacientes vão continuar na clínica. Porque os pacientes não são da clínica, da marca da clínica. Entende? Então existe um perigo muito grande disso. Não estou dizendo que não tem que se especializar. É para fazer as duas coisas, né? Porque hoje você está trabalhando no mercado como dentista, tem que se especializar, tem que ser muito bom, tem que ser melhor do que antes. Se especializa, mas não invista apenas em especialização. Invista também no ativo da sua clínica. E como é que se investe no ativo da sua clínica? Transformando ela numa empresa, organizando essas 6 áreas da gestão que eu falei. Financeiro, marketing, logística interna, pessoas, a parte de equipe, jurídico e negócios. Organize isso, que aí vai começar a gerar resultado. E organize de forma que não dependa exclusivamente da sua força de trabalho. Que tenha uma equipe que esteja funcionando, que esteja fazendo o negócio funcionar. Você pode atender, se você gosta de odontologia, apaixonado por odontologia, pode atender tranquilamente, mas vai poder atender dentro dos horários que você quer.
dentro dos dias que você quer, atendendo a quantidade de pacientes que você quer e, melhor, cobrando o preço que você quer. O seu preço é mais caro do que com a sua equipe. A sua equipe mantém o negócio, você fatura para você. Ou seja, o empreendedorismo ele te permite você criar uma série de alternativas dentro do seu negócio. Se você não quiser atender mais, eu quero só pensar no meu negócio, crescer o meu negócio, tá tudo bem. Você monta a equipe para atender e você não precisa estar clinicando lá, você está pensando na expansão do seu negócio. Olha quantas possibilidades que o empreendedorismo pode trazer para a sua clínica. Muito mais do que você ficar sentado entre quatro paredes atendendo, se especializando e atendendo, se especializando e atendendo. Isso dá uma vida muito limitante. Inclusive para aquele que ama odontologia. Tá? Então, você constrói, dessa maneira você constrói o seu ativo. Quando você constrói o seu ativo e coloca valor nele, ele principalmente, né, voltando a dizer, quando ele não depende exclusivamente de você, ele passa a ter um valor no mercado. E aí, quando ele tem um valor no mercado, você pode vender. Ele tem um valor de venda. E o que significa ter um valor no mercado? É um valor de que, se você passar para uma outra pessoa, ele vai continuar faturando, a clínica vai continuar faturando a mesma coisa que faturava com você. Se a produção clínica depende de você, ele não vai faturar a mesma coisa, porque você está fora do negócio. Agora, se não depende, tem um valor. Aí fica interessante para as outras pessoas poderem comprar e se interessar em adquirir o seu negócio. E como é que a gente calcula o valor desse ativo? Né? É uma dúvida que muitos dentistas têm. Eu vejo muito dentista que inclusive fechou negócio, que inclusive vendeu a sua clínica dessa forma, pelo valor, estimando o valor dos equipamentos, do que tem lá de material e equipamento dentro do consultório da clínica. Isso é um absurdo. É um ótimo negócio para quem comprou, mas para quem está vendendo é um péssimo negócio. Tá? Existem várias maneiras de você estabelecer o valor de um negócio, de uma clínica. Tá? Sim, várias teorias, mas eu vou dizer uma aqui que é bem simples, que foi a maneira como eu utilizei para poder precificar o meu negócio e o comprador aceitou. Que o importante, na verdade, quando você vai vender um ativo, é que aquele valor que você está pedindo seja justificável. Quem está comprando tem que entender assim, faz sentido. Agora eu entendi, ele tem o valor por causa disso, tem que ter um sentido lógico. Se você não puder justificar o valor que você está pedindo pela sua clínica, no caso pelo seu ativo, e aí você perde a argumentação e não consegue vender. Tá? Então esse método eu acho muito prático nesse sentido, porque todo mundo entende. Você vai pegar o quanto de lucro que deu no último ano da sua clínica. Tá? No último ano de existência da sua clínica. Tá? Vamos dizer que, por exemplo, num ano, é só um exemplo, tá, gente? No último ano de existência, nos últimos 12 meses, vamos falar últimos 12 meses, não último ano, últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, a sua clínica deu 100 mil reais de lucro. Tá? Você pega esses 100 mil reais e multiplica por 3. Multiplicando isso por 3, quer dizer o quê? Quer dizer que quem comprar vai conseguir ter o retorno desse investimento em 3 anos. Se você tiver com pressa de vender, quiser vender mais rápido, aí você multiplica por 2. Tá? E normalmente eu digo que você vai fechar dentro da negociação entre 2 e 3. Tá? Então é uma maneira simples de você precificar. Por que eu digo que tem justificativa? Vamos dizer, nesse exemplo, o exemplo é que deu a lucratividade dos últimos 12 meses foi 100 mil reais. Tá? E aí eu chego para um possível interessado e digo, estou vendendo minha clínica por 300 mil reais. 300 mil por quê? Bom, se você mantiver a mesma gestão que eu estou tendo agora, que eu provei aqui nos últimos 12 meses, está dando 100 mil reais de lucro, em 3 anos você retorna esse seu investimento, depois do que você fizer é lucro. Se você melhorar o negócio, aí mesmo vai ter uma lucratividade maior ainda
do que esses 100 mil nos últimos 12 meses, porque a gente estava vindo numa crescente. Ou seja, isso é uma argumentação forte, embasada em números, e os números têm que ser verdadeiros, logicamente. Você tem que ter a habilidade de provar isso, tá? Tem que ter a capacidade de poder provar esses números, tá? Então é uma maneira simples de você precificar a sua clínica, ou seja, baseada na lucratividade. E quando eu digo lucratividade, é o que sobra no final do período, né? Aqui a gente está falando em ano, pode ser por mês ou por ano. É o que sobra efetivamente de lucro ao final desse período. Não é faturamento. Faturamento é o quanto você vende. Não é isso que você vai usar para precificar. É o lucro mesmo. Porque é através do lucro que você vai medir o retorno desse investimento. Tá? Bom, então vamos dizer que você pegou o seu consultório, né, organizou nessas 6 áreas da gestão, né, que a gente estava comentando, né, só revisando. Você organizou na área financeira o seu negócio, na área de marketing, na área de logística interna, de funcionamento interno, na área de pessoas, né, o desenvolvimento da sua equipe, na área jurídica e na área de negócios. Tá? Sua clínica está toda organizada e aquilo começou a trazer efeito, começou a melhorar o faturamento e a sua clínica se transformou numa empresa que fatura bem, que fatura muito bem. Tá? Você tem algumas alternativas. Agora, você com um ativo, né, vamos dizer que a sua clínica seja um ativo, né, principalmente esse fato, né, que ela ela está tendo a capacidade de funcionar sem depender exclusivamente do seu atendimento. Ela já tem uma marca, ela já tem uma reputação na marca. Se você sair, você está no atendimento, você pode estar no atendimento ou não, mas se você sair do atendimento, o fluxo de pacientes vai continuar o mesmo, porque os pacientes vão atrás da marca que você construiu, não tanto atrás de você. Tá? Então você tem um valor ativo no mercado. Então vamos dizer que a sua clínica está com esse valor ativo. Tá? Agora, o que isso te deu? Te deu o poder de escolha. Com isso na mão, você pode agora escolher o seu próprio destino. Você pode definir o que você quer para a sua vida efetivamente. Não é a odontologia que está guiando a sua vida. É você que está guiando a sua própria vida. Você pode usar a odontologia para continuar percorrendo a sua vida, mas quem manda na sua vida é você. E o empreendedorismo é que dá essa liberdade de escolha. Tá? Então vamos lá. Você está com um ativo na mão, ele tem um valor no mercado. Você tem algumas alternativas. O que você pode fazer? Por exemplo, tá? Existem milhares de alternativas, mas eu vou trazer algumas aqui só para que você possa entender o raciocínio. Você pode ter gostado da brincadeira de fazer o negócio, o consultório virar uma clínica de verdade, ver o efeito disso, ver assim, nossa, ele faturava X, agora está faturando 10X com toda a organização que eu fiz. Eu posso replicar esse modelo e faturar 20X, tá? Em outro lugar. Então você pode crescer o seu negócio. E isso tem todas as possibilidades de acontecer porque você já conseguiu organizar a sua empresa, conseguiu fazer ela sair de X, de faturamento X e ir para 10X. Então você pode replicar esse modelo em um outro lugar, sem que dependa de você, logicamente. E aí, você pode replicar em quantos lugares você quiser. Vai ficar mais fácil. Se você demorou 5 anos, por exemplo, para fazer esse modelo funcionar na atual localidade, na próxima, como você já tem know-how, você já tem conhecimento, vai demorar 2 anos ou menos. Na outra vai demorar menos ainda, e assim sucessivamente. Tá? Principalmente porque a marca já vai ficando maior, já vai tendo mais unidades, já vai gerando mais credibilidade, a marca já vai ficando conhecida, você tem mais capacidade de investimento em marketing, porque antes, quando você começou, você tinha pouco recurso, agora um já alimenta o outro, são 2, 3, 4 unidades investindo na mesma marca, isso dá um poder, você tem capacidade de negociar melhor com seus fornecedores, faz uma compra para todas as clínicas, então tudo vai ficando mais fácil. A primeira é o mais difícil, depois vai ficando tudo mais fácil. Tá? E aí você pode escolher crescer o seu negócio, é uma decisão que você tem. Tá? Mas você pode também olhar isso e pensar, não é o que eu quero. Crescer esse negócio vai envolver muita dedicação minha,
e eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero ter mais tempo para mim mesmo, eu tenho outros sonhos, eu gosto de música, por exemplo, eu gostaria de me dedicar à música, eu gostaria de trocar um instrumento e continuar tocando, ou eu sempre tive um sonho de, sei lá, de ter um bar, e agora eu quero montar um bar para mim do jeito que eu queria e tal. Não sei, podem vir diversos outros sonhos dentro da sua mente, à medida que você tem escolha. Quando vem o poder da escolha na sua mão, é aí que elas aparecem. A escolha não aparece quando você não tem poder de escolha, porque a sua mente mesmo se defende. Você não tem como fazer escolha, porque você não tem poder de escolha, então a sua mente elimina todas as escolhas que você pode ter. É um mecanismo de sobrevivência. E aí você acha que, não, eu tenho que ficar aqui atendendo. Não, eu já tenho meu filho, eu tenho família, responsabilidades, eu não tenho que ficar com essa frescura de sonhos. O meu sonho é esse aqui, eu tenho que tocar minha vida, me conformar e ficar atendendo aqui. Isso é um crime que você está fazendo, é uma violação dos seus sonhos que você está fazendo. Tá? Se você não tem poder de escolha ainda, crie seu poder de escolha, construa o seu poder de escolha. Tá? Então aqui nesse exemplo você já está com poder de escolha. Então você decidiu, tá, eu não quero crescer. Eu não quero passar por isso, quero fazer outra coisa. Então você pode vender esse ativo e adquirir outros ativos prontos ou construir um ativo do zero. O que significa pronto? Vamos dizer que você vendeu a sua clínica, tá? E aí você tem um sonho, sempre teve um sonho de ter um bar, tal, alguma coisa, e aí você compra um bar que já está pronto, que já está faturando, de alguém que também está na mesma fase que tu, só que está, né? Só que no ramo de entretenimento, tá? Você compra lá e aí monta do jeito, faz a reforma do jeito que você quiser. Ou então você constrói do zero um bar do jeito que você quer. Fica bem mais barato, vai exigir mais trabalho, mas fica bem mais barato, tá? Então são possibilidades que você tem. O importante aqui é que você tenha a ideia de que a sua clínica que você construiu como negócio é um ativo. Não é o seu destino final de vida. É um ativo. E aqui vai um conselho, né, de empreendedor, que eu recebi de empreendedores, e os empreendedores mais bem-sucedidos que eu conheci têm isso muito bem claro em mente. Não se apegue aos ativos. Não se apegue. Esteja sempre disposto a negociá-los, porque eles são ativos e têm valor no mercado. E isso te dá liberdade. Você pode ter o direito, pode ter a escolha de não quero negociar meu ativo neste momento. Mas nunca se apegue, tipo, não, essa clínica eu montei com a minha esposa desde que nós éramos namorados, isso faz parte da nossa história, e aí nós temos que continuar para sempre com isso, porque isso faz parte da nossa história. Balela. Não se apegue a isso. Tá? Isso vai travar a sua vida. O preço dessa história é muito alto. Tá? Isso se você quer ter uma vida de empreendedor. Né? Se você quer ficar no mesmo tipo de vida, né, ali dentro do seu consultório, com a sua história que foi construída, tá tudo bem. Cada um faz o seu destino. Eu estou falando aqui para quem já está desenvolvendo a capacidade empreendedora e todos os benefícios que o empreendedorismo pode trazer e liberdade que pode trazer para a sua vida. Tá? Então, ele permite isso, permite que você adquira, você transforme esse ativo que você construiu em um outro ativo. Tá? Você pode, por exemplo, pegar todo esse ativo, a venda da clínica, e o valor da venda da clínica, e transformar em ativos financeiros de investimentos, fundos, bolsa de valores, fundos imobiliários, imóveis, uma série de outros ativos que gerem renda. Pode? Você pode construir uma renda passiva a partir disso. Pode comprar alguns imóveis e viver do aluguel deles, por exemplo, ou investimentos em bolsa e viver dos dividendos, né? ou do rendimento dos seus fundos, ou seja lá o que for que você resolver investir. Tá? Mas você tem essa possibilidade, tá? essa escolha. E dependendo de como foi a venda do seu ativo, se for vamos dizer que você construiu
resolveu crescer a sua clínica, ela virou 2, 3, 4, 5, 10 clínicas. E aí tá indo muito bem, só que você agora quer vender tudo. Vai ter um valor enorme no mercado. Tá? Você pode vender isso por um valor alto e se aposentar. Por que não? Vai entrar uma bolada, você pode se aposentar. E aí botar no investimento de renda passiva e curtir a vida. Nada de errado com isso. Ou se você não chegou ao nível de ter umas 10 clínicas ou mais, você fez com 2 só, por exemplo, você pode encurtar o tempo do seu aposentadoria. Né? Como é que o dentista normalmente faz a sua aposentadoria? Pelas cooperativas de crédito. Não vou nem dizer o nome delas aqui. Né? Tem uma bem famosa, que sempre vai no consultório dos dentistas vender planos de previdência privada. Né? Você já pararam para calcular quanto tempo que tem que ficar investindo num plano de previdência privada para você poder garantir a sua aposentadoria dos sonhos? É muito tempo. É muito tempo investindo ali. E tudo investindo dependendo do seu trabalho. Aí você fica condenado ali, sei lá, 30 anos, vai ficar trabalhando 30 anos, para aí ter aposentadoria e for curtir a vida quando já estiver velho, com dor nas costas, com dor no braço, de tanto trabalhar. Vai curtir o quê? Então, você vendeu o ativo, você pode ganhar, sei lá, 15 anos. 20, 15 anos desse tempo. E aí você pode investir em um outro ativo e encurtar mais ainda. E conseguir aposentadoria em 10 anos. Tá? É isso que aqueles americanos que eu conheci faziam. Eles encurtaram, só que eles já estavam com esse pensamento desde mais novo, porque lá é uma economia mais desenvolvida. Então, o cara chegava lá com 30, 35 anos aposentado. Estava nativo ainda, estava trabalhando, desenvolvendo outros projetos, mas estava ali, aposentado. Vou até trazer um exemplo de um aqui. Teve um que virou meu amigo. Ele tinha diversos negócios, ele tinha conseguido se aposentar, tinha 32 anos, tinha conseguido já se aposentar, e hoje hoje não, que naquela época ele estava vivendo, naquela época, tá, 2008, 2009, ele vivia de negócios digitais e outros projetos. Ele estava com um projeto na época de fazer um calendário fotografando mulheres bonitas, por exemplo. E era um projeto dele, que ele teve a ideia e estava fazendo. Se deu certo ou não, nem sei depois. Mas ele permitia, podia até dar errado, porque ele já estava aposentado. E aí ele ficava viajando o mundo, fotografando mulheres bonitas. Nada de errado com isso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele gostava, era isso que ele queria. E o empreendedorismo permitiu isso para ele. Isso é liberdade, isso é viver, você escolher o que você quer fazer efetivamente na sua vida. Tá? Bom, então, era basicamente isso que eu queria dizer. Eu acho que é uma conversa, eu decidi ter essa conversa, né, nessa videoaula com você, dentista, que está me assistindo, porque eu tenho ouvido isso de muitos dentistas e eu acho um pecado o dentista ficar exclusivamente pensando e definindo o seu destino para ficar entre 4 paredes atendendo. Tá? Nada de errado com quem gosta de atender e quem quer ficar atendendo. Tá? Pode continuar a atender, pode tranquilamente, só não pode virar escravo dessa vida. Só não pode virar escravo da sua força de trabalho. Quer dizer, até pode, né? Mas eu não acho uma vida rica dessa forma. Existem muitas possibilidades que o dentista pode desenvolver. Tá? E quem está agoniado com isso, porque tem gente que está tranquilo com isso. Tem gente que está ali trabalhando dentro do seu consultório, se especializando, cobrando ali, aumentando sua hora clínica e depende do seu trabalho, pode olhar todo esse papo aqui meu e falar, tá, cara, mas eu tô feliz assim, não tem problema eu continuar vivendo assim, tá tudo bem. Mas eu sei que tem gente que não está satisfeita, que está pensando nisso, como esse meu amigo relatou para mim quando foi jantar comigo. Ele estava conformado com a vida dele. Ele falou, agora eu tenho filho. Depois eu estava com 2 filhos. Agora eu tenho 2 filhos e nem penso mais nisso, porque agora eu tenho que abaixar a cabeça e trabalhar mesmo. E ele deixou os sonhos dele de lado. Ele botou na caixinha dos sonhos não realizáveis. Mas olha só o que ele fez com a vida dele. E se ele tivesse construído um ativo
e se ele tivesse empenhado em construir um ativo que pudesse dar liberdade, inclusive para ele curtir a família dele, caso fosse esse o desejo dele. Tá? É essa mensagem que eu queria passar. Abra a cabeça em relação ao futuro da sua vida, seja como carreira, seja como pessoal, e utilize a odontologia para proporcionar essa vida que você quer. Não torne-se escravo da odontologia. Tá? Porque como é uma profissão que depende exclusivamente do seu trabalho, né, ela corre o risco disso acontecer e acabar o tempo passando e você nem perceber. Tá? Vai perceber só quando estiver doendo das costas e não conseguir mais se levantar, ou tiver com dor no braço, ou seja lá qual for essas intempéries que acontecem na vida do profissional cirurgião dentista que trabalha muito tempo. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de paciente para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.